Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre frequências e saúde, como as frequências vibratórias afetam a saúde das pessoas e interferem também no ambiente. Eu sou arquiteta e também terapeuta, então ao longo dos anos, descobri que muitas vezes as pessoas queriam transformar a sua qualidade de vida, o seu bem-estar, buscando transformações apenas físicas, né? Embelezando um lugar ou reformando algo externo, mas na verdade o que elas precisavam era melhorar de dentro para fora. E me aprofundando nesse estudo, também eu descobri algumas técnicas e ciências que estudam justamente isso. Inclusive, a geobiologia se denomina a medicina do habitat ou a medicina da habitação. Né? Então, a gente tem hoje técnicas, instrumentos que utilizam diferentes metodologias, princípios e formas de ação que promovem esse equilíbrio também no ambiente, mas principalmente visando o bem-estar e a saúde das pessoas. Então esse é um pouquinho do que eu vou falar nesse vídeo. E sobre o equilíbrio das frequências do nosso ambiente, tem diferentes técnicas também e algumas já milenares que são utilizadas inclusive nas próprias construções. Se a gente vê, por exemplo, a geobiologia, que é uma ciência que estuda o equilíbrio do ambiente visando a saúde das pessoas, a própria radiestesia, culturas como a gente tem da antiguidade que usam o Feng Shui, o Feng Shui, como se diz, né, uma filosofia baseada na filosofia taoísta da China. A gente tem, por exemplo, hoje, neuroarquitetura, design biofílico, a gente tem essas áreas de estudo que também levam em conta os aspectos do comportamento humano em relação ao ambiente, né, a interferência da arquitetura junto com a neurociência e também como a gente se relaciona com os elementos da natureza para o nosso equilíbrio. Então isso envolve um campo de ação e de estudo que extrapola, digamos assim, apenas a arquitetura, né? Vai para outras áreas que se somam pensando no bem-estar e na saúde das pessoas. Existe uma frequência natural da Terra que se chama frequência Schumann. Ela é estudada no campo da ciência, que é a biometeorologia, e essa frequência, as nossas células estão acostumadas a ela. Já faz, enfim, desde que o ser humano existe na face da Terra, ele recebe essa frequência, então as nossas células, nosso metabolismo está acostumado com essa emissão, com essa vibração. Ocorre que nos últimos 100 anos nós tivemos um incremento muito grande da tecnologia e, consequentemente, outras frequências estão na atmosfera da Terra. Né? Então a gente tem frequências de rádio, de TV, de comunicação, diferentes frequências que literalmente nos atravessam todos os dias. E muitas vezes a gente não se dá conta, não percebe, a não ser que pegue um aparelho e meça. Então isso a gente verifica, por exemplo, quando pega um aparelho de celular. Em alguns lugares ele tem mais ou menos sinal. Então o que acontece? A gente está ali captando uma frequência com uma intensidade maior daquela emissão. Só que se a gente tivesse, por exemplo, como medir, né? Se tivesse um aparelho, e existem aparelhos que fazem isso, mas se a gente tivesse na mão um aparelho que fosse medir quanto de raio naquele momento está sendo recebido ali naquele ambiente, a gente já tem uma ideia do que o nosso corpo recebe todos os dias nos diferentes lugares onde a gente frequenta, especialmente em casa. Então, muitas vezes o ambiente que a gente passa mais tempo, onde a gente dorme, onde a gente descansa, onde a gente trabalha, deveria ser um local com o máximo de condições possíveis para aquela atividade. Então, se é para descansar, então que a gente tivesse ali uma qualidade de ambiente que propiciasse um bom descanso e até mesmo uma boa recuperação da saúde. E a gente está muito longe de ter esse equilíbrio nos nossos ambientes. Então é importante, primeiro, conhecer que as frequências vibratórias, elas nos afetam e afetam a nossa saúde, causando, por exemplo, dor de cabeça, enxaqueca, insônia, indigestão. Muitas vezes a gente desenvolve dores musculares em nervos. Todo o nosso corpo, na verdade, ele é
sensível às radiações, né? O nosso corpo também tem uma parte, vamos dizer assim, que é bioquímica e uma parte que é biofísica. Então a gente tem a matéria e tem a energia, desde da molécula, do átomo até todos os nossos tecidos, órgãos e sistemas. Então isso a física quântica e a medicina quântica explicam muito bem a nossa fisiologia, olhando esse aspecto da energia. Mas não entrando tanto nessa parte, falando mais das frequências. Como é que nós podemos, então, equilibrar essas frequências no nosso ambiente? Então, diante de tudo isso, dá para pensar, por exemplo, como que hoje está o ambiente que eu ocupo? Como que eu me sinto fisicamente, emocionalmente, naquele espaço que eu passo a maior parte do tempo? Como é a minha qualidade de vida, a minha qualidade de concentração ou de descanso? Como é a minha saúde nesse local? E aí a gente começa a se dar conta que muitas vezes fazer um processo de mudança interna, ou seja, começar a querer viver melhor, com mais qualidade de vida, com mais saúde, com mais equilíbrio, com mais harmonia, ou com menos ansiedade, ou com menos doença, ou com menos depressão. Seja qual for a mudança que nesse momento está buscando na vida, a gente pode sim olhar nesse processo que ele se amplia do nível individual, ou seja, daquilo que depende somente do meu pensamento, da minha emoção, daquilo que eu faço comigo, e ele vai ampliando também para o espaço que a gente ocupa, tanto individualmente quanto coletivamente. Então, é possível sim usar técnicas, instrumentos, ferramentas terapêuticas que nos auxiliam a viver melhor nesse sentido do nosso ambiente, com um equilíbrio das frequências vibratórias e também com relação à saúde das pessoas, né, e dos seres que ali habitam. Vamos dizer, a gente tem pode ter animais de estimação convivendo em casa, plantas, muitas vezes a gente vê que tudo começa a ficar doente, né? A planta morre, o bichinho fica doente, expressa alguns desequilíbrios que às vezes até os moradores da casa estão sofrendo, né? Muita agitação ou muita depressão. A gente vai olhar o comportamento daquele animal, daquela planta, e na verdade eles estão também expressando aquilo que está no ambiente e que diz respeito às pessoas e vice-versa. Então é possível fazer esse trabalho conjunto, com certeza. Aliás, é uma recomendação que a gente faça esse trabalho conjunto, não faça de uma maneira isolada. Eu costumo colocar e ter como verdade para mim e colocar para as pessoas que me procuram. Adianta eu modificar somente um aspecto desse problema que agora eu estou enxergando? Não. Adianta sim a gente pensar num processo de mudança. Começa olhando uma parte do problema, mas ele só vai realmente ser efetivo como uma transformação para a tua vida no momento que tu conseguir entender que estão relacionados esses aspectos, né, individualmente e também no espaço que a gente ocupa. Claro que isso é gradual, mas é importante a gente ter essa, vamos dizer assim, essa consciência, essa visão, essa até maturidade para olhar para esse assunto de uma forma mais ampla. Então, isso era o que eu queria hoje trazer, esse assunto das terapias vibracionais ou das frequências vibratórias e como isso nos afeta no ambiente, né, e como afeta a nossa saúde. E é possível sim fazer essa transformação de dentro para fora. Então, se gostou desse conteúdo, se tem alguma dúvida ou quer saber um pouco mais a respeito, deixa um comentário aqui, um like ou um dislike, só para eu saber também. E a gente se vê no próximo vídeo.